Pastor Salomão da Paz. Diga assim para o seu irmão: avivamento. Urgente. Manifestação de Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 3. Há uma urgência da manifestação de Deus. Há uma urgência para que as coisas aconteçam. Vocês observam que há um aceleramento das coisas. A gente tem aí um homem que ainda não assumiu, né, que é o presidente eleito dos Estados Unidos, e que ele já está tomando algumas medidas antes de assumir. E algumas coisas já estão acontecendo no mundo simplesmente porque o homem foi eleito. Então a gente percebe que o relógio de Deus, irmãos, está sendo acelerado. Os homens não estão esperando nenhum momento de tomar posse, já estão fazendo, e alguns já estão se submetendo às diretrizes, porque há uma urgência. Por isso que se fala muito que existe uma agenda chamada Agenda 2030. Existe um planejamento dos homens. Assim como os homens planejaram, né? Existe um planejamento de Deus e que nós não sabemos quando, nem de que forma vai acontecer até a página 2. Até a página 1, nós sabemos, porque está revelado. Porque as coisas que são ocultas, elas pertencem ao nosso Deus. Mas as que foram reveladas, nós estamos lendo, conhecendo, estudando na escola bíblica dominical, aprendendo nos cultos, quando ministramos, quando ouvimos alguém chegando a falar da palavra do Senhor, que abre as escrituras, a gente lembra do que Jesus falou. O povo perece porque falta conhecimento. Mas quando nós temos o conhecimento de Deus, nós estamos de fato vivendo o avivamento. Diga assim: o avivamento começa quando nós conhecemos a Deus. Amém. Então vamos abrir Abacuque capítulo 3. Os irmãos acharam? Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, pois na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora abram aí Atos capítulo 6, vamos ler agora o livro de Atos capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o versículo 7. Ora, aqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, diga assim, houve multiplicação de discípulos. Preste bem atenção a essa frase. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos as mesas. Mas, irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, Timão, e Barmenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Baixe sua fronte. Senhor, é a tua palavra que nós acabamos de ler.
E é ela, Deus, que realmente nos vai dar as diretrizes daquilo que queremos compartilhar, Senhor, o que vem da tua parte com aqueles que nesta noite, Deus, estão aqui, com aqueles que em seus lares estarão recebendo através das transmissões, seja durante o dia ou mesmo, Senhor, à noite, onde essas mensagens através das mídias chegarão aos corações. Que o Espírito do Senhor venha falar conosco, nos trazendo, Deus, sentido a estas palavras, para nos impulsionarmos a um verdadeiro avivamento, e assim possamos sermos instrumentos, Deus, afiados, através dos dons e ministérios exercidos por meio da tua igreja. Fala conosco, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto, ou esses textos, são textos distintos, porém por épocas também diferentes. A palavra nos mostra no texto inicial que nós lemos, em que havia um clamor do profeta Abacuque, para que Deus fizesse naquele tempo um grande avivamento. E a igreja do Senhor também, nesses dias de hoje, não vive diferentemente. Pelo menos eu imagino que dentro de cada um de nós deve haver esse desejo em que Deus, de fato, esteja nesse tempo avivando a tua igreja, avivando os irmãos, porque a gente sente que existe uma opressão maligna muito grande, e só vai subsistir nesta opressão aqueles que de fato estiverem vivendo o avivamento. E os dons ministeriais exercidos da igreja passa a ser evidenciado na vida dos apóstolos, quando Jesus vem, morre, ressurge dos mortos, e diz aos discípulos, dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Deus, através de Jesus, vem, exerce um ministério de 3 anos, e Jesus, nesse ministério de 3 anos, onde a Bíblia faz a narrativa de Jesus em 2 etapas. A etapa em que Jesus, aos 12 anos, chega diante dos homens que eram doutores da lei, e ele vai para a casa do pai, em que os seus filhos, em que os seus pais estariam indo ali cumprir-se naquele dia, ali os rituais judeus, e quando Jesus vai, participa da Páscoa, Jesus ao voltar com os seus pais, Jesus retorna, e naquele retorno, Jesus se despeça dos seus pais com 12 anos, e seus pais procurando-os, acha depois de algum tempo ele na casa do pai, e pergunta, o filho, por que fizeste isso? Minha mãe, eu estava, ou não sabia, que eu estava na casa do pai. Por que fizesse isso? Estávamos preocupados. José fala, estávamos eu e a sua mãe preocupados. Então Jesus, aos 12 anos, é achado ensinando aos doutores da lei, com 12 anos, no templo. Jesus sai, naquele momento que os pais estavam indo, e os pais não percebem, mas ao procurá-lo, acham na casa do pai. Eu não sei onde você tem procurado seu filho, e presumo que você, por certo, deseja encontrar sempre seu filho na casa do pai, na casa de Deus. Mas para isso você precisa fazer conforme está em Provérbios 22:6, em que diz, instruir o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrua o menino no caminho que deve andar, instrua o menino na casa do pai. E Jesus estava falando aos seus pais, ao pai José, de que ele de fato estava ali, porque ele estava desejoso de estar no lugar certo. E nós precisamos estarmos desejosos e sermos exemplo para estarmos no lugar certo. E o avivamento era algo que a gente fala do texto de Abacuque, em que o profeta diz, Senhor, aviva a tua obra. Mas ele fala no transcurso dos anos, faz conhecida a tua palavra. Ou seja, com o passar do tempo, não deixe que o povo caia no esquecimento. Que a palavra seja pregada, que a palavra seja levada às pessoas. Faz com que este avivamento leve as pessoas a uma mudança de atitude. E passam os anos. Após o profeta Abacuque, vem Jesus. E Jesus chega num tempo em que, ao crescer, a sua fase adulta, ele passa, de acordo com as escrituras, 3 anos preparando os seus discípulos. A gente não vê esses outros anos, depois de 12 anos, não vê nenhuma narrativa de Jesus. Jesus aparece aos 30 anos, conforme a história, para estar chamando os discípulos, escolhendo os seus, para o ministério que ele havia de começar na terra. O ministério que ele haveria de preparar os seus discípulos, pois depois da sua crucificação, ele iria para o Pai e os discípulos dariam continuidade ao ministério, fazendo com que esses
houvesse uma multiplicação dos discípulos que seriam os seguidores de Jesus. Agora diga para sua irmã assim: você é a extensão do discipulado de Jesus. Você é a extensão do discipulado de Jesus. Veja que o texto que nós lemos diz que, por haver a multiplicação dos discípulos, houve uma dissensão, houve um desentendimento sobre aquilo que de fato era as atribuições daqueles discípulos, daquilo que era prioridade para que os discípulos pudessem fazer. Então ali, houve naquele momento um entendimento de que haveria uma necessidade de distribuir as tarefas. Às vezes os desentendimentos que surgem, irmãos, eles vêm para que possa clarear a visão daquilo que Deus quer realizar. Nem sempre a discordância é algo que é ruim ou é algo que vai ser prejudicial. E nós precisamos entender que somos cabeças pensantes e estamos sujeitos a vermos as coisas de forma diferente. E Deus até permite que, quando nós nos reunimos, nós temos realmente um momento de falarmos e também de ouvirmos e aprendermos com todos esses momentos a fazermos as melhores escolhas. E o texto deixa-nos claro que diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, houve uma necessidade de suprir as causas da viúva, houve a necessidade de cuidar dos órfãos, houve a necessidade da igreja ver que havia pessoas que estavam precisando dos cuidados e que a igreja precisava, sim, estar atento a essas necessidades. E aí agora há, nesse texto, uma visão clara do chamado apostólico. E eles entendem que agora era momento deles se dedicarem à oração e à palavra. E agora levanta-se homens para serem diáconos. Levanta-se homens para serem estes homens que estariam cuidando das áreas que também são importantes, que é a área social da igreja. Por isso, irmãos, é importante nós entendermos que o avivamento vem para que possamos exercermos os dons ministeriais. E o meu desejo é levar você a pensar sobre isto. Como nós temos exercido os dons ministeriais que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. Como nós temos trabalhado no reino de Deus nesses dias atuais. Como nós estamos portando-nos com este avivamento que é claro, evidenciado na vida da igreja primitiva e que levou esses irmãos a verem o reino de Deus na sua totalidade. E isso é importante nós pensarmos e entendermos. Romanos capítulo 12, versículo 38, vai nos dar uma visão e que é necessário, irmãos, que nós possamos fazermos para vivermos este avivamento nos últimos dias. Romanos 12, versículo 38 diz assim: perdão, 18, que nós estamos, irmão, vivendo em um tempo tão difícil, e que se nós não estivermos atentos ao que Deus quer fazer, vamos olhar para as dificuldades, para as lutas, e vamos ver as pessoas que às vezes até os nossos olhos não são dignas de receber ajuda, não são dignas de nós estarmos fazendo a nossa parte, mas na visão do reino de Deus é assim. 18, se possível, quando depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amai-vos, não dá lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e que eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Irmãos, se tiver sede, dá-lhe de beber. Veja que o texto nos leva, irmãos, para vivermos um social, ainda que se as pessoas estiverem vivendo na contramão do evangelho, nós fazemos a nossa parte. E às vezes nós olhamos, irmãos, e não conseguimos fazer nem para aqueles que estão conosco. Às vezes nós queremos levantar, dentro das necessidades, como a gente vê as mensagens, eu observo que é enviado o quilo do alimento, Aí quando chega no dia da ceia, aí aquela lembrança que tem que estar dando.
Mas a gente vê, irmãos, que o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, ele orienta o apóstolo quando ele diz esse texto, de que se o inimigo tiver fome, Jesus falou isso, e eles dão continuidade. Ele disse, porque você fazendo isso, Jesus já diz, e aí o apóstolo Paulo vem e diz, porque se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. A igreja, quando se envolve, irmãos, com os dons ministeriais, não faz acepção de pessoas, ela atende às necessidades, ainda que muitas das vezes a gente saiba que seja pouco. Claro que nós priorizamos primeiro os domésticos da fé, mas estamos conversando nesse projeto da ação social que foi colocado hoje na nossa reunião, em que vamos levantar o sopão, em que nós vamos fazer um trabalho onde vamos ajudar as famílias com agasalhos, com fraldas geriátricas, para que possamos atender as famílias carentes, primeiro, claro, os domésticos da fé. E às vezes até nós pensamos, mas como vamos fazer tantas coisas com poucas pessoas para fazermos isso, poucas pessoas contribuindo? Irmãos, Deus começa quando nós começamos, quando nós colocamos no nosso coração. Deus levanta pessoas, porque conheço uma pessoa que colocou no coração de fazer uma creche para atender as necessidades de pessoas do bairro, e esta mulher falou comigo, eu preciso da sua ajuda, pelo menos você vai me dar 5 latas de leite ninho todo mês, e eu quero que você possa me dizer que vai me ajudar. Eu disse, eu vou. E ela botou no coração. E sabe o que aconteceu? Ela foi para a casa da sua mãe. E na casa da sua mãe, naquele interior chamado Salgado, ali ela estava aqui a gente chama aqui chama de granja, lá é chácara. E ela estava na chácara da sua mãe. E a sua mãe disse, vamos ali. E ela disse, vamos onde? Ali. Botou ela no carro, todo mundo saiu. Quando chegou no lugar, que ela observou, era um forró dos idosos. Ela disse, misericórdia, mãe, para onde me trouxeste? Ela disse, olha, pastor, era um forró, e lá estava lá as velhas tudo dançando, minha mãe quis ir dançar, e eu disse, o que é que eu vou fazer aqui, meu Deus? Eu fui e sentei, quando eu sentei, peguei no sono. Enquanto minha mãe dançava forró lá, eu estava dormindo, e aí chegou alguém, cutucou e disse, quem é essa? Ela disse, é minha filha. E a mulher foi lá e cutucou ela, e começou a conversar com ela, e ela começou a conversar, e ela colocou para ela no seu coração, qual era o plano dela, ela evangelizando, e disse, eu estou com um projeto de fazer uma creche, e disse, eu estou pedindo ajuda. E aquela mulher disse, você está precisando de quê? Ela disse, eu vou lhe dar tantas toalhas, vou lhe dar tantas fraldas. Botou numa picape, me deu o endereço que eu vou lá levar. E a mulher foi lá levar, e ela disse, eu pude entender qual era o mistério de Deus, eu ir para aquele forró. Eu não sabia o que Deus queria fazer, evangelizei a mulher era uma espírita, e Deus tocou no coração dela para abençoar. E eu disse, o evangelho parece loucura, e é loucura, irmãos. E a gente não entende como Deus faz. Ela foi sem saber para onde estava indo. A sua mãe levou, mas Deus queria agir em favor, porque ela colocou no coração, mesmo sem condições de fazer, e ela fez a creche para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós precisamos, irmãos, deixar que esse avivamento dos dons ministeriais comece a nos tomar, porque esse avivamento começa, irmãos, os dons ministeriais podem ser exercidos de tempo integral, e a gente vê, irmão, nesse texto que nós lemos, em que os apóstolos estavam atentos às necessidades do povo. E nós precisamos estarmos atentos às necessidades do povo. Você pode estar atento no seu trabalho, você pode estar atento na sua escola, você pode estar atento aqui na igreja, na sua casa, você pode estar orando, se envolvendo com os projetos da igreja, porque é aquilo que nós traçamos como meta para o ano 2025, irmãos, é para Deus ser glorificado. E esse avivamento ele deve ser integral. O texto que a gente vê de Atos que foi lido, a gente vai ver no capítulo 6, quando a gente leu, de uma forma falando, e que esses apóstolos estavam vendo que havia uma multiplicação dos discípulos. Quando nós trabalhamos, Deus faz multiplicar os discípulos, Deus faz multiplicar os trabalhadores. Quando nós trabalhamos, nós estamos sendo observados, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Quando nós somos exemplo, as pessoas estão observando o nosso exemplo, está vendo que estamos suando, trabalhando todo o tempo, e vai dizer, eu quero ajudar porque eu sei que este é um homem de Deus, eu quero ajudar porque eu sei que esta é uma mulher de Deus, eu sei que esta pessoa que assumiu esse ministério está levando a sério, não está fazendo as coisas, irmãos, de forma relaxada, porque é maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Este avivamento, sendo integral, a gente vê que nos leva a visão da pregação da palavra. Os apóstolos disseram,
não é justo que façamos os preparos da mesa. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. O avivamento leva as pessoas a entenderem que a palavra é prioritária. Não pode haver avivamento sem a palavra. Não pode haver avivamento sem oração. Veja o que os apóstolos fizeram. Eles disseram que eles iam se dedicar exclusivamente a essas coisas que eram importantes, mas outras pessoas poderiam fazer, e eles deram atribuição, levantando esses diáconos, que foram estes homens que nós citamos nesse texto. Os dons ministeriais têm a finalidade de aperfeiçoar o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12, a gente vê, irmãos, que Deus usa o apóstolo Paulo a esta realidade. Ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É o crescimento ordinário, é um crescimento gradativo, até que cheguemos à unidade da fé. Há um propósito de que nós possamos trabalharmos, irmãos, e atingirmos o nível de visão de reino, onde todos vamos estar trabalhando motivados pela fé, e vamos ser produtivos, porque ainda que não aconteceu, mas nós cremos que acontecerá. Ainda não estamos vislumbrando, mas Deus vai trazer a visão, aquilo que tem através da sua palavra, irmãos, revelado para esta igreja, que o Senhor vai fazer na proporção que nós estamos, irmãos, atingindo esta unidade de fé. Nós temos que levar o irmão a crer. Às vezes alguns estão fraquinhos, dizendo: mas isso vai acontecer mesmo? Vai, irmãos, fique no lugar certo, fique na hora certa. Como você está no ponto de ônibus, você sabe que naquele horário vai passar um ônibus, você sabe, você está ali esperando, nem sabe se o ônibus quebrou, mas você crê que ele vai passar. Assim a fé, você sabe que Deus vai fazer, você vai estar no lugar certo, você vai estar na hora certa, você vai estar nas atividades que estamos proporcionando para a igreja, porque você crê que alguma coisa Deus vai fazer. É isto que Paulo está dizendo. Até que cheguemos, irmãos, até que cheguemos, aleluia, até que cheguemos à unidade da fé. Está chamando a gente a vivermos isso, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O propósito é haver um desempenho, desempenharmos, fazermos. Não é receber cargos, é ser eleito, usar o título, como alguns querem usar a carteirinha, e muitas das vezes não estão fazendo. Carteira de membro, carteira de oficial, irmãos, não terá valor nos céus. Os galardões vamos receber pelo serviço, porque todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta, para que possa prestar conta por tudo que fez pelo seu corpo, pelo meu corpo. Está escrito que todos nós vamos comparecermos diante do tribunal de Cristo. O tribunal não é para julgar a salvação, mas a igreja vai ser julgada as obras. Porque diante do tribunal vai estar a igreja quando ela for arrebatada para estar diante do Senhor, aos salvos. Pastor, e a salvação você recebe quando você crê em Jesus? Você recebe quando você obedece a palavra? Você recebe quando você vive o Evangelho, vive nesse desejo de Jesus vir, você espera porque você anela a vinda de Jesus. E o texto está dizendo: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Então o avivamento vem para que os dons ministeriais possam ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. O corpo precisa do alimento diário. E o corpo tem que buscar, e faz isso, para sustentação. Mas nosso espírito precisa do alimento espiritual. E temos que viver isto vindo à escola dominical, temos que vivermos isso vindo para os cultos, para nos alimentarmos.
Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Alguns estão vivendo, irmãos, sendo levados por todo o vento de doutrina. Porque hoje você recebe mensagens em tudo que é lugar, você vê mensagem no YouTube, no Facebook, você vê mensagem em todos os sites, em todas as mídias sociais, e alguns estão se achando doutores, mestres, e não examinam mais as escrituras, e tudo quanto falam, não estão buscando fazer como os bereanos, aquilo que era pregado, aquilo que era ensinado, eles olhavam para ver se estavam sendo confirmados nas escrituras, irmãos. Hoje as pessoas recebem tudo com facilidade, e até maus conselhos, mas não recebem a palavra de Deus. O corpo precisa, como o espírito precisa, e nós não podemos sermos como meninos, levados por todo o vento de doutrina. E por último, os dons ministeriais devem ser exercitados com responsabilidade. A responsabilidade do testemunho, veja o texto que diz, no capítulo 6, versículo 3 de Atos, ele vai dizer que era para escolher homens de boa reputação. Escolham homens de boa reputação. Você sabe o que quer dizer isso? Não podemos escolher qualquer um, irmãos, para assumir cargos ministeriais na igreja. Não podemos separarmos pessoas que não tenham diante de Deus e do povo um testemunho em que possa estar sendo alinhados com a palavra do Senhor. Por isso que há necessidade de termos critérios. Porque Deus, Ele nos ensina na sua palavra, conforme o texto que nós lemos no versículo 3 de Atos. Ele diz: mas irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, dos quais serão encarregados deste serviço. Por isso que precisamos provar os irmãos. E às vezes até a gente coloca alguns irmãos, e quando a gente está observando, colocando ele no período probatório, a gente faz algumas perguntas, a gente dá algumas tarefas, e às vezes até são tarefas que a gente sabe que eles vão ter dificuldade de fazer, e às vezes nós estamos provando-os para ver como é que eles vão reagir, como eles vão reagir diante dos desafios. E alguns passam no teste. Pastor, eu não sei como fazer, mas com a ajuda do Senhor e dos irmãos, eu vou fazer. Se ficar bom, glória a Deus. Se não ficar, me diz como eu posso melhorar. Mas eu estou para servir. Tão bom quando a gente encontra pessoas assim. Pessoas que quando a gente coloca para apreciação da igreja, após o período probatório, tem aprovação, porque há dos nossos irmãos o respaldo, há dos nossos irmãos um reconhecimento, porque aquele irmão, meu irmão, que diante da nossa comunidade tem sido um exemplo de fé, tem sido um exemplo no serviço, tem sido presente, tem se dedicado, e isso nos dá, irmão, a alegria quando a gente vê os irmãos dando um voto favorável a essas pessoas. E veja que o texto nos mostra, irmãos, que eles falam de que haveria uma necessidade de escolher esses irmãos, mas estes precisavam serem cheios do Espírito Santo. Esses precisavam ser vistos pelos outros como sendo de boa reputação, irmãos de testemunhos. Por isso nós olhamos, irmãos, que os dons ministeriais devem ser exercitados com responsabilidade. A responsabilidade de ter uma vida cheia do Espírito Santo. A responsabilidade de viver com sabedoria. Por isso tem que ler mais a palavra, tem que orar mais, tem que pedir a Deus discernimento. Eu, quando cheguei ao ministério pastoral, que Deus estava me chamando, eu disse: Senhor, eu estou durante esse tempo todo aqui pensando duas vezes se vou assumir, se de fato é isso que o Senhor quer para a minha vida. E uma das coisas que eu pedi a Deus: o Senhor está me chamando para o ministério pastoral, eu te peço uma coisa, Senhor. E eu disse: eu preciso ter discernimento de espírito, porque nós lidamos com pessoas, e às vezes as pessoas, ninguém está escrito na testa, irmãos, não está escrito na testa, o nome não diz muita coisa, mas é o caráter da pessoa. E eu pedi: Deus, me dá discernimento de espírito.
Porque eu vou lidar com pessoas e eu não tenho como, Senhor, estar à frente da obra se não houver em mim esse dom. E eu espero, tenho muita calma. Procuro ser muito paciente, peço a Deus paciência. E às vezes até a gente vai observando que nesse tempo Deus vai se confirmando, Deus vai mostrando. E quando eu converso com algumas pessoas, aí tem pessoas que falam alguma coisa para mim, eu digo, irmão, vocês pensam que eu não conheço, eu conheço a igreja que eu pastorei, conheço os irmãos. Deus vai mostrando, irmãos, e a gente fica feliz porque Deus vai mostrando. Como também discernimento de espírito para lidar também, eu peço ao Senhor, porque vai chegar pessoas aqui precisando de ajuda. Certa vez eu estava pregando e ao estar naquela igreja ali ministrando, veio um jovem, parou, olhou para mim, regalou os olhos e ajoelhou, abriu as mãos para cima e caiu. E os irmãos foram lá, botaram a mão, começaram a repreender demônio, repreender demônio, repreender demônio. Sai demônio, sai demônio. E eu fui lá, botei a mão na cabeça e comecei a orar. E disse, pegue ele, leve para o hospital. Os irmãos levaram no hospital, eu digo, pode levar. Terminou o culto, eu fui no hospital. Rapaz, um rapaz que mandamos fazer assim. Qual foi o problema dele? Rapaz, ele tomou uma overdose. Foi Deus que vocês trouxeram para cá logo. O rapaz ia morrer dentro da igreja, todo mundo repreendendo demônio, irmãos. Depois estaria na televisão lá, jornal, né? Pastor, orou, e o rapaz morreu dentro da igreja. Falta de discernimento se é um espírito, se é demônio, se é o que é. E graças a Deus que nós levamos. Nem tudo é demônio, irmãos. Claro que ele consumiu droga porque ele estava realmente fora de si. Mas há realmente coisas que acontecem no mundo espiritual que nós precisamos ter discernimento. E Deus está querendo avivar esta igreja, avivar esta obra, porque existe tempo, irmãos, de Deus para isso, e o tempo de Deus chegou. Deus quer usar você. Os dons, eles precisam ser exercidos com responsabilidade, e você tem diante de Deus, irmãos, nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja do Senhor, não seja nossa. Nós estamos aqui como instrumento de Deus, para fazermos a vontade de Deus, e Deus quer levantar você para fazer a diferença. Precisa exercer os dons. Por último, debaixo de uma cobertura espiritual. Veja que os apóstolos disseram, vocês vão trabalhar nesta área, mas nós vamos ficar na oração e na palavra. Sem cobertura espiritual, irmãos, ministério não vai adiante. Nós estamos com o mês de janeiro como sendo um mês voltado para a oração da Igreja Metodista Wesleyana em toda a região. Nós estamos com o mês de janeiro, já passei a agenda para o Ministério de Intercessão, já passei os projetos, os propósitos de oração diário, para nós neste mês estarmos orando os propósitos de cada dia até o término do mês, e você tem que se envolver nesse projeto. Não dá para estar aqui, porque tem trabalho, não está podendo estar no ciclo de oração, ore em sua casa. Se envolva com os projetos da igreja, para exercer os dons, precisa de cobertura espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz o apóstolo Paulo. É contra principados e potestades que atuam na região celeste. E nós temos que exercermos esse dom com essa capacidade, irmãos, e ousadia na autoridade do nome de Jesus, porque sabemos que tem pessoas que estão orando por nós, né, irmã Nazaré? Temos pessoas que estão orando por nós. Diaconisa França e todos vocês que têm orado, Igreja do Senhor, não estamos só. Mas não orar somente pelo pastor, mas por todos os ministérios das nossas vidas da Igreja Metodista Wesleyana. Cobertura espiritual da igreja, cobertura espiritual da liderança, a cobertura espiritual pelos novos decididos, pela evangelização da igreja. Porque muitos irmãos estão desistindo, muitos ouvem a palavra com alegria e recebem e não têm forças para caminhar. Porque vem as fascinações deste mundo,
Vem as propostas, porque muitas das vezes, irmãos, eu converso com algumas pessoas, eu digo, por que você tem dificuldade de se firmar? Por que você tem? Pastor, é uma luta, às vezes a gente se organiza, que aí de repente acontecem algumas coisas e a gente, não vamos hoje não, deixa para a próxima semana, e quando menos espera, a hora passa, não dá, e vai, os dias vão passando, vai esfriando. E nós temos que ligar e perguntar, onde você está? Deus fez isso com Adão e Eva quando eles pecaram. Adão, onde estás? E Deus está querendo levantar você para perguntar ao seu irmão, onde você está? Onde você estava que não veio o culto ontem? Sentimos sua falta. Mostrarmos a importância do irmão, da irmã. Se preocuparmos com os outros. Às vezes a gente vem, estamos preocupados, irmãos, somente que estamos aqui para ouvir a palavra, mas tem pessoas, irmãos, que estamos orando e que temos que se envolver-se com ela. Mostrar empatia. Senão vamos ficar no saquetel furado. Pessoas vêm, pessoas vão. É rotatividade, não se firma. E concluindo, o avivamento vem, irmãos, porque a cobertura produz em nós frutos. A cobertura espiritual produz em nós, irmãos, quando oramos, quando estamos firmados na palavra, acontece que Deus vai fazer derramar a abundância. Veja que Abacuque disse, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, e no transcurso dos anos faz ser notável, faz ser conhecida a tua palavra. Senhor, não há avivamento sem palavra, não há avivamento sem revelação, não há avivamento sem que o povo possa ver, porque o Senhor mesmo disse que o povo perece porque falta conhecimento, mas ao mesmo tempo Ele diz, porque tu, sacerdote, não ensinaste. Ele cobra o sacerdote. E nós temos que levar a igreja, irmãos, a estarem vivendo essa realidade. Faça um plano de leitura da palavra. Faça um plano dizendo, pastor, eu não li a Bíblia toda, mas este ano eu vou ler 2, 3 capítulos por dia, e eu vou terminar o ano, porque eu tenho certeza que Deus vai me mostrar muitas coisas. Pastor, eu não sei ler, mas eu vou ouvir, vou baixar no YouTube, eu vou fazer de uma forma. Me ajude, levante pessoas, ore dizendo, Deus, coloque pessoa ao meu lado para me auxiliar, porque dificuldade eu tenho de leitura da palavra. Vamos fazer um plano de leitura? Todos os dias ler a Bíblia com pessoas que têm dificuldade? Levantar um ministério de leitura da palavra para as pessoas que não sabem ler? Fazer um grupo para todo dia ter um horário certo de ler os textos e ler o ano todo a Bíblia Sagrada? Quantas formas podemos usar para alcançarmos corações? Precisamos, irmãos, para que o avivamento chegue. Por último, termos a atitude. Atitude de fé. Mas também atitude de obras. Porque a fé, diz o apóstolo Tiago, sem as obras é morta. É necessário reconhecer a verdade bíblica que Deus chama homens e mulheres diferentes para ministérios diferentes. Nós não somos iguais. Somos diferentes. Mas exercemos ministérios diferentes, mas com um propósito que é único. Deus ser glorificado. Então, Deus cuidará para que possamos, como pastor, do encargo que Ele me confiou, juntamente com vocês, neste ano de 2025, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E fazer com que o nosso coração possa arder, fazer com que o nosso coração esteja vivendo nessa expectativa da vinda de Jesus. Estamos vivendo com os pés na terra, mas com a cabeça nos céus. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Pastor Salomão da Paz.